Se você olhar para o mapa da Rússia, verá uma curva no rio Volga, onde a estepe infinita encontra a civilização. Ali, no inverno de 1942, a história do mundo parou e prendeu a respiração. O que aconteceu naquela cidade não foi apenas uma batalha, foi o ponto de ruptura da própria humanidade. Stalingrado. O nome invoca imagens de neve manchada de vermelho, de prédios esqueléticos perfurando o céu cinza e de homens reduzidos a bestas, lutando com pás e facas por um cômodo, por uma escada, por um pedaço de pão congelado. Ali, a máquina de guerra nazista, invicta e arrogante, chocou-se contra a determinação suicida do povo soviético. O resultado foi um moedor de carne que engoliu exércitos inteiros e mudou para sempre o destino da Segunda Guerra Mundial. Esta é a história de como uma metrópole moderna foi transformada, tijolo por tijolo, na maior vala comum que o mundo já viu. Para Adolf Hitler, a cidade era um prêmio simbólico. Carregava o nome de seu inimigo mortal, Joseph Stalin. Tomá-la seria a humilhação final. Para Stalin, perder a cidade era impensável, não apenas pelo nome, mas porque ela guardava o acesso ao petróleo do Cáucaso. A ordem emitida foi a infame Ordem 227, nenhum passo atrás. Soldados que recuassem seriam fuzilados pelos seus próprios oficiais. Não haveria evacuação para os civis. Stalin acreditava que os soldados lutariam com mais ferocidade se soubessem que estavam defendendo suas próprias famílias vivas nas ruínas atrás deles. Assim, quando a sombra da Luftwaffe cobriu o solo em agosto de 1942, centenas de milhares de civis ainda estavam presos na cidade, aguardando o apocalipse que vinha dos céus. O ataque começou não com botas no chão, mas com fogo do céu. A Força Aérea Alemã lançou toneladas de bombas incendiárias e explosivas, transformando a cidade branca em um inferno ardente. O asfalto derreteu, o óleo dos tanques de armazenamento vazou para o rio Volga, incendiando a própria superfície da água. A cidade foi reduzida a escombros em questão de dias. Mas, ironicamente, ao destruir a cidade, os alemães criaram a fortaleza perfeita para os defensores russos. As ruínas de concreto, as montanhas de tijolos e o aço retorcido das fábricas tornaram-se ninhos ideais para franco-atiradores e emboscadas. Os tanques alemães, senhores da guerra em campo aberto, tornaram-se caixotes de metal desajeitados nas ruas estreitas e bloqueadas pelo entulho. A batalha rapidamente degenerou para o que os alemães chamaram de Ratten Krieg, a Guerra de Ratos. As linhas de frente não eram mais marcadas por quilômetros, mas por metros. A guerra não era travada por cidades ou bairros, mas por andares. Era comum que os alemães ocupassem o terceiro andar de um prédio, enquanto os soviéticos regulavam o segundo e o térreo. E ambos os lados passavam dias atirando por buracos no teto, jogando granadas pelas escadas e vivendo lado a lado com os cadáveres dos seus companheiros. A estação de trem de Stalingrado trocou de mãos 14 vezes em 6 horas. O combate era visceral, primitivo. Muitas vezes a munição acabava e os homens lutavam com as próprias mãos, com pedras, ou afiavam suas pás de trincheira para usá-las como machados medievais. A travessia do rio Volga era a única salvação para os defensores russos, mas era também uma sentença de morte. Todas as noites, barcos, balsas e jangadas improvisadas tentavam trazer reforços e munição da margem oriental. Os Stukas alemães mergulhavam incessantemente, gritando suas sirenes de terror, despedaçando as embarcações. A água do Volga ficou vermelha e espessa. Soldados que chegavam à margem da cidade muitas vezes tinham uma expectativa de vida de menos de 24 horas. Eles eram jogados na fogueira apenas para ganhar tempo, para absorver balas alemãs enquanto mais reforços eram preparados. A 13ª Divisão de Guardas, por exemplo, cruzou o rio com 10.000 homens. Ao final da batalha, restavam menos de 300. No meio desse caos, surgiram lendas. Vassili Zaitsev, um simples pastor dos Urais, tornou-se o anjo da morte soviético. Com seu rifle de precisão, ele caçava oficiais alemães nas ruínas, ensinando uma geração inteira de snipers a se tornarem invisíveis.
Para nós, não há terra além do Volga, dizia ele. Do outro lado, os soldados alemães começaram a perceber que Stalingrado não era como Paris ou Varsóvia. Eles escreviam cartas para casa descrevendo a loucura, o medo constante de que cada pilha de lixo pudesse esconder uma arma. A arrogância da Wehrmacht foi sendo erodida, dia após dia, pelo atrito constante de uma resistência que desafiava a lógica. Eles conquistavam 90% da cidade, mas os últimos 10%, a faixa de terra na beira do rio, recusava-se a morrer. Um dos símbolos máximos dessa resistência foi a casa de Pavlov. Um sargento soviético, Yakov Pavlov, e um pequeno pelotão tomaram um prédio de apartamentos de 4 andares no meio da zona de morte. Eles o transformaram em uma fortaleza impenetrável. Cercaram-no com minas, arame farpado e posicionaram metralhadoras em cada janela estratégica. Durante 2 meses, eles seguraram aquele único prédio contra ondas de ataques de tanques e infantaria alemã. No mapa militar alemão, a casa foi marcada como uma fortaleza. Diz-se que os alemães perderam mais homens tentando tomar a casa de Pavlov do que perderam na conquista de Paris inteira. Nos porões, civis viviam junto com os soldados em meio à sujeira e ao medo, enquanto o sargento Pavlov e seus homens rechaçavam a morte dia após dia. Mas o verdadeiro horror de Stalingrado chegou com o general inverno. Em novembro, as temperaturas despencaram para 30 graus negativos. O vento da estepe cortava a pele como navalha, e foi nesse momento que os soviéticos lançaram a Operação Urano. Em um movimento de pinça brilhante e massivo, eles atacaram não as tropas de elite alemãs na cidade, mas os flancos fracos defendidos por exércitos romenos e italianos mal equipados nas estepes ao redor. Em dias, a armadilha se fechou. O 6º Exército Alemão, o orgulho de Hitler, 300.000 homens, estava cercado. O caçador havia se tornado a caça. Dentro do Kessel, o caldeirão, começou uma nova fase da tragédia, a fome lenta e o congelamento. Hermann Göring, o chefe da Luftwaffe, prometeu a Hitler que poderia abastecer o exército cercado pelo ar. Foi uma mentira arrogante e fatal. Os aviões alemães enfrentavam tempestades de neve e uma artilharia antiaérea soviética feroz. Apenas uma fração dos suprimentos necessários chegava. Dentro do cerco, a disciplina alemã começou a desmoronar. Os cavalos foram os primeiros a serem comidos, depois os cães e gatos. Por fim, houve relatos sussurrados e terríveis de canibalismo. Homens arrancavam carne de cavalos congelados, duros como pedra. O pão era serrado, não cortado. Soldados morriam de frio durante o sono ou simplesmente caíam mortos enquanto caminhavam, seus corpos magros demais para gerar calor. A medicina no caldeirão era um cenário de nesopésio. Sem anestesia, amputações eram feitas a sangue frio, enquanto os pacientes gritavam. A falta de ataduras fazia com que feridas fossem enfaixadas com papel sujo ou trapos retirados de cadáveres. O tifo e a disenteria se espalharam, matando milhares, que já estavam fracos demais para levantar. O exército que marchara triunfante pela Europa agora era uma horda de espectros, embrulhados em trapos, roubando botas de mortos e olhando para o céu cinza esperando uma salvação que nunca viria. Hitler, de seu bunker aquecido na Alemanha, proibia a rendição, promovendo o general Friedrich Paulus a marechal de campo, com a implicação cínica de que nenhum marechal alemão jamais se rendeu vivo. Esperava-se que ele cometesse suicídio. O Natal de 1942, no cerco de Stalingrado, foi talvez o momento mais melancólico da guerra. Soldados alemães desenharam árvores de Natal em pedaços de madeira carvão, cantaram Noite Feliz em búnkeres subterrâneos úmidos, enquanto os foguetes soviéticos Katyusha, apelidados de órgãos de Stalin, gritavam acima de suas cabeças, chovendo fogo sobre suas posições. A Madonna de Stalingrado, um desenho feito por um médico alemão em um mapa, tornou-se o ícone desse sofrimento. Uma mãe segurando um menino, um símbolo de luz no meio da escuridão absoluta. Mas a luz estava se apagando. A esperança havia acabado. Em janeiro, os soviéticos começaram a apertar o cerco.
dividindo o caldeirão em partes menores. A resistência alemã, embora desesperada, continuava por medo do que aconteceria após a rendição. A propaganda nazista dizia que os soviéticos eram monstros que não fariam prisioneiros, mas a realidade física da fome venceu o medo. Em 31 de janeiro de 1943, Paulus, o recém-nomeado marechal, rendeu-se. Ele saiu de seu quartel-general, localizado no porão de uma loja de departamentos em ruínas, barbudo, sujo e derrotado. Foi o fim do mito da invencibilidade alemã. O que se seguiu foi uma marcha da morte. Dos mais de 300 mil homens cercados, cerca de 90 mil se renderam vivos. Eles foram forçados a marchar através da neve interminável para campos de prisioneiros na Sibéria e na Ásia Central. A maioria já estava morrendo quando a marcha começou. Tifo, fome e frio terminaram um trabalho que as balas começaram. Anos depois, quando a guerra acabou e os prisioneiros foram finalmente libertados, apenas 5 ou 6 mil daqueles 90 mil retornaram para a Alemanha. Stalingrado devorou a todos, vencedores e vencidos, com uma voracidade insaciável. A cidade, quando os canhões finalmente silenciaram, era um deserto de escombros e silêncio. O cheiro da morte era tão forte que os pilotos diziam que podiam senti-lo de seus aviões a centenas de metros de altura. A limpeza da cidade levou anos. Corpos eram encontrados em toda parte, sentados em porões, congelados em posições de tiro, empilhados em pátios. A terra estava tão cheia de metal que a bússola não funcionava corretamente. Até hoje, na colina de Mamayev Kurgan, onde os combates foram mais intensos, a grama cresce com dificuldade. Disse que ainda é possível encontrar ossos humanos se você cavava apenas alguns centímetros. Stalingrado não foi apenas uma derrota militar para a Alemanha. Foi o ponto de virada psicológico da guerra. O mundo viu que a besta nazista podia sangrar e morrer. Mas o custo foi pago com uma moeda de sofrimento que é difícil de quantificar. Para os civis que sobreviveram nos esgotos e porões, comendo ratos e cola de papel de parede, a vida nunca mais seria a mesma. As crianças de Stalingrado não brincavam de guerra, elas brincavam de funeral. Elas haviam visto o pior que o ser humano pode fazer ao outro. A reconstrução da cidade foi um ato de desafio tão grande quanto a sua defesa. Stalingrado, hoje Volgogrado, ergueu-se das cinzas. No topo da colina Mamayev Kurgan, onde os combates foram mais intensos, ergue-se a espátula A Mãe Pátria Chama, uma figura feminina gigantesca, com uma espada erguida rugindo para o oeste. Ela é um lembrete eterno de titãs que colidiram ali. Mas sobre o concreto e o asfalto da cidade moderna, jazem os fantasmas de 2 milhões de almas. Alemães que sonharam com a conquista e encontraram uma cova gelada. Soviéticos que deram seu sangue para que nenhum passo atrás fosse mais que uma frase. Ao estudar a Batalha de Stalingrado, somos confrontados com a dualidade da natureza humana. Vemos a crueldade absoluta, a capacidade de infligir dor em escala industrial, a indiferença dos líderes que movem exércitos como peões descartáveis. Mas também vemos a tenacidade indestrutível do espírito humano, a capacidade de suportar o insuportável, de encontrar coragem onde só deveria haver medo. Stalingrado nos ensina que, quando empurrados ao abismo, o ser humano é capaz tanto da maior selvageria quanto do maior sacrifício. Portanto, a cidade de ossos permanece como um monumento sombrio na história. Ela nos avisa que civilizações inteiras podem ser desfeitas em meses, que cidades modernas podem virar cavernas de pedra e que o frio, a fome e o ódio são armas mais potentes do que qualquer bomba. Quando o vento passa nas estepes do Volga do inverno, dizem os locais, você ainda pode ouvir os ecos daquela batalha, o grito de uma cidade que morreu e renasceu, mas que nunca esqueceu o gosto de sangue e neve de 1942.